Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Boa noite, estamos aqui para mais um bate-papo e hoje é um convidado muito especial e eu creio que vai ser bênção demais para você e eu também estou com uma expectativa muito grande, Thiago, de tudo que você vai compartilhar conosco, de tudo que Deus vai fazer aí a partir da sua vida. E a gente fala aqui, né, na cidade onde eu moro, né, deixa Deus te usar. Então, total liberdade para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. É um privilégio e uma honra ter você aqui conosco. E galera, você que está nos assistindo aí, fica aí até o final. Eu creio que de alguma forma Deus vai despertar algo no seu coração. De alguma forma, hoje é mais um passo daquilo que Deus está te atraindo a viver. Então não sai daí e já compartilha esse vídeo com outras pessoas no grupo da sua igreja. Também compartilha com aquela pessoa que nem Cristo conhece ainda, compartilha lá com ela. Eu creio que vai ser muito bênção você também ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative lá o sininho das notificações para que tudo aquilo que está sendo gerado no nosso canal, você também seja avisado e não perca nada daquilo que Deus está fazendo a partir da nossa escola. Então, mano, Thiago, eu vou orar aqui e aí vai ser um privilégio a gente ter esse tempo aí e muito obrigado por você também que está aí conosco aí. Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida do Thiago, pela sua família, obrigado por cada um dos que aqui já estão, obrigado por tudo que o Senhor já preparou para esse tempo, por tudo que o Senhor já preparou para esse momento de live, que o Senhor de alguma forma venha nos levar a encontrar a aplicabilidade de tudo que vai ser falado aqui, Senhor. Nos leva a sair da nossa zona de conforto, mas também nos leva a sair de um ambiente onde a gente só ouve, só recebe e não responde aquilo que o Senhor está falando conosco, Senhor. Nos leva a esse ambiente de obedecer e continuar confiando no Senhor e continuar caminhando, seja nas circunstâncias que for a qual estejamos vivendo. Que seja um tempo onde de fato, Senhor, o seu Santo Espírito venha compartilhar ao nosso coração e que o nosso coração queime, Senhor, a ponto de a gente não apenas ouvir, mas também querer transbordar na vida de outras pessoas aquilo que será falado. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Thiago, então, cara, pra gente começar, eu queria que você já se apresentasse aí pra galera, falasse quem é o Thiago, já desse aí início a esse nosso bate-papo aí. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a você, né, que está dando essa oportunidade aqui para a gente poder se conectar e compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, muito obrigado aí pela essa oportunidade, pelo carinho e também pela confiança, por que dizer não, né? Então, muito obrigado. Amém. Que o Senhor lhe abençoe. Bom, meu nome é Thiago, né? Eu estou fazendo parte de Jocum, né? Eu faço parte de Jocum, Jovens com uma Missão, é um movimento missionário, né? Tô em Jocum desde 2011. 2011 foi quando eu vim fazer minha TED aqui em Ponta Grossa, onde atualmente eu estou servindo no corpo, fazendo parte do corpo de obreiro aqui da base, né? Se engajando aqui nessa parte evangelística, através de treinamento e também sendo obreiro da ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado, que é essa porta de entrada para Jocum. E tem sido assim que nós temos servido ao Senhor aqui. É óbvio que a gente não ficou desde 2011 aqui em Ponta Grossa. A gente teve um período em Curitiba, estudando, trabalhando também. Depois retornamos para Ponta Grossa. Fomos para Fortaleza. Lá em Fortaleza agora, esses últimos 4 anos, eu estive estudando em um seminário teológico lá. E começo do ano passado, onde deu boom na pandemia, nós tivemos a orientação do Senhor que nós deveríamos voltar para o campo missionário. Então, sou casado com a minha esposa, Débora, há 8 anos. Eu tenho 2 filhos, o Yuri e a Sofia. Então, desde o começo do ano, nós retornamos para missões. E estamos agora aqui num processo também de repioneirismo da base de Jocum Ponta Grossa. Isso é um pouco, mais ou menos, aí, me apresentando. Show, Thiago. Top, cara, poder compartilhar com você, servindo aí, né, na ETED, servindo no campo missionário aí. E deixa eu te perguntar, Thiago, como que foi a sua conversão, cara? Cara, eu costumo dizer que a minha conversão, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu entrei num estado de loucura, né? O que eu falo? Eu estava vindo de um contexto de profundo envolvimento com química, né? Com droga, com envolvimento com crime, etc. Então, eu lembro que foi a partir de um convite de um amigo meu, que também era muito louco,
E eu fui numa reunião de oração, cara. Foi numa sexta-feira, foi início de setembro de 2010. E eu fui nessa reunião de oração e tudo mais. E lá eu fui tocado. Mas na verdade fui tocado pela beleza de uma menina. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar nessa igreja aqui, brother. Eu preciso voltar. E aí voltei no culto. Algo me atrai aqui, né? Algo me atrai. Aleluia. E aí eu falei, rapaz, eu vou voltar no culto. Então eu fui no sábado. E aí no sábado eu tive um encontro assim que foi revolucionário para o meu coração, para a minha vida. Hoje, estudando um pouco mais, eu pude entender o que de fato aconteceu naquele dia. E eu não me lembro, mas até hoje eu tenho um relacionamento muito próximo com o meu primeiro líder de jovem. Ele fala que eu cheguei ao púlpito e eu orei da seguinte forma. Eu falei, Senhor, se o Senhor existe de fato, muda a minha vida. Então aí aconteceu todo esse reboliço da minha vida. Eu falo que eu fiquei doido porque ninguém precisou falar para mim, olha, Thiago, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Eu simplesmente comecei a me trancar no quarto, comecei a buscar o Senhor. Eu lembro até hoje que um amigo meu começou a me chamar para ir para fazer evangelismo, esse mesmo amigo meu que me convidou. Eu falei assim, não, eu não quero fazer evangelismo, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso conhecer a Deus, né? E foi algo extraordinário. E aí começou todo um processo, né? Mas eu saí das drogas, né? Também não foi um processo. Eu já estava entrando no crack nessa época, né? Acho que fazia um mês mais ou menos que eu tinha saído da cocaína, estava vendia drogas e sempre fui envolvido um pouco assim com crime. Morei em favela, em Santa Catarina, em Itajaí. E aí eu parei com tudo do nada, assim, né? Tava tendo alguns envolvimentos também em questões sexuais muito profundas. E eu parei com tudo, cara. Eu falei assim, eu quero conhecer esse Jesus. Eu amei ele. E aí eu comecei a jejuar. Eu já era magro, comecei a jejuar, emagreci mais ainda. A galera começou a achar que eu tava meio doente. E eu fiquei loucura, assim. Eu falei, Jesus era tão real pra mim. Aí esqueci o seu nome. Eliezer, Jesus era tão real pra mim, tão presente pra mim. Jesus tinha como se tirado aquele véu que fazia com que eu olhasse para a realidade de preto e branco e começasse a ver tudo colorido. Então isso mudou a minha vida, né? Eu lembro até hoje que não só mudou a minha vida em termos comportamentais, mas mudou a minha perspectiva de olhar para a realidade e para a própria vida. Tanto isso, um dos exemplos, foi que a partir da minha conversão que eu comecei a ter esse gosto literário também, comecei a estudar e etc. Uau! Foi mais assim que aconteceu a minha conversão. Que top, Thiago. E eu já quero engajar aí, você terminou falando, né, sobre, depois de tudo isso, esse encontro, né, e também de tudo isso que foi acontecendo, você gerou esse gosto literário e tudo isso que você foi falando, né? Como que você entendeu o seu chamado? Como que foi pra você isso? Cara, eu posso aqui pensar em duas perspectivas, porque eu acredito que até hoje eu tenho passado por uma fase de redefinição de chamado e de entender o que de fato é o chamado de Deus nas nossas vidas, né? Mas a primeira coisa, cara, foi que o que surgiu e que queimou no meu coração foi aquilo que eu tinha recebido. Alguém precisava receber. Eu falei assim, meu Deus, Uau. por que ele contou isso pra mim antes? E aí isso que eu falo que é loucura, porque eu não podia ver morador de rua, eu não podia ver alguém. Meu Deus, eu era como se fosse um caçador. Não podia. Você queria falar. E aí começou a trazer esse impulso. Eu falei, e aí começou a vir também essas diretivas proféticas. Sim. Né? O Senhor falar muito comigo. Toda pessoa que me via, você vai ser um pregador, eu vou usar você. Você vai andar de avião, você vai andar de barco. E começou a trazer essas diretivas e meu coração começou a queimar por pessoas, querer trazer pessoas para Jesus. E até hoje eu tenho muito definido que o meu chamado, eu tenho uma função dentro do corpo de Cristo evangelística. Isso é muito claro para mim. Uhum. Além de outras funções que eu tenho entendido, expressões, né, daquilo que o Senhor tem trago ao meu coração,
mas algo que queima no meu coração é ver pessoas de fato convertidas, é ver pessoas de fato regeneradas. Mas há algumas umas coisas assim que eu tenho pensado ultimamente, né, que tem me feito pensar a respeito do que traz esse fundamento, né, para a nossa formação ministerial e a nossa identidade ministerial. É conhecer um pouco da nossa história, é entender o valor da história, e aí sim, entendendo o valor da história, entendendo e conhecendo, olhando para trás e vendo a nossa história, e conectando com a metanarrativa de Deus, conectando com a história de Deus. Porque percebe, Eliezer, histórias, as nossas histórias, elas têm um fator determinante para nos orientar na própria realidade e na forma que vivemos. Verdade. Dá um exemplo, você pode olhar para os seus pais, você olha para a sua vida, você vê todo esse percurso, como o Senhor foi dirigindo você para formar o que o Eliezer é. Então quando você olha para trás, você percebe que o Senhor gerou uma identidade através da história. Só que acontece, quando você não tem a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, a forma como você olha para a sua história, é a partir de uma natureza caída, e sem ter por trás a metanarrativa e a grande história de Deus, você não consegue definir de fato a sua identidade. Então, se você não conhece a sua origem, você não consegue ter propósito, você não consegue ter destino. Então, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, porque à medida que você valoriza a sua história, você tem o grande plano narrativo, a grande metanarrativa histórica de Deus, e você não está no vácuo, você não está num vácuo existencial, você faz parte da grande narrativa de Deus, você faz parte da história de Deus. À medida que você entende que Deus te colocou na história dele, você não fica mais olhando para a sua história como algo do nada, mas como parte da própria história de Deus. É assim você consegue definir o seu propósito à medida de que, através das circunstâncias formativas de quem você é, você pode agora definir quem você é dentro do plano redentivo de Deus. Então eu tenho pensado muito nisso. Isso tem trago algumas redefinições e a forma como eu entendo o meu chamado, a forma como eu entendo o meu lugar dentro do plano redentivo de Deus. Então acho que, para mim, eu sempre queimei por isso, né? Eu acredito que o chamado, ele vem de uma diretiva, ele vem através, como Romanos capítulo 12 fala, através de uma proporção de fé, né? E através do Espírito separando. Atos capítulo 13, né? Separa a Paulo e Barnabé para a obra que tem, vindo do Espírito Santo. Mas eu tenho pensado ultimamente essa estruturação ministerial e vocacional a partir de uma ótica da história de Deus. Então, por isso que eu falo, por mais que eu tenha consciência de entender hoje como isso sempre queimou dentro do meu coração, mas eu tenho percebido Deus amadurecendo essa ideia de chamado e aquilo que eu tenho para fazer dentro do corpo de Cristo através dessa perspectiva metanarrativa, né? Uau! E Thiago, olhando por essa perspectiva, cara, o quanto que como que você vê assim a oração como um fator importante para que a gente entenda o nosso chamado e se em algum momento assim, e eu creio que isso é muito óbvio, né, para você, mas se em algum momento você falando com Deus a partir da oração, né, conversando com Ele, você se sentiu respondido, cara, e isso ajudou a nortear a sua caminhada cristã? Então, Eliezer, eu entendo a oração, e eu acredito que a oração ela tem uma função e uma parte fundamental para estabelecer nós no chamado de Deus, né? Você vai ver quando Jesus ele vai chamar os 12 apóstolos, ele fica uma noite orando, né? E depois redefine eles. Você vai ver todo o movimento, parece que missionário dentro de Atos dos Apóstolos, ele começa através de um destravar do Espírito Santo, né? Então você vai ver que depois que a igreja estava reunida, lá veio o Espírito Santo e desceu e eles proclamaram. Então eu acredito no poder da oração como a chave, como Spurgeon falava, né? É uma chave do reino dos céus, para destravar o céu na terra. Eu entendo isso, mas eu tenho pensado na vida de oração e como isso afeta a nossa vida ministerial, mas numa ótica a partir do Evangelho. Deixa eu explicar um pouco para você aqui.
Quando você começa a tratar elementos da fé cristã que são importantes, práticas da fé cristã, que são importantes para uma vida cristã, para uma ativação missional, sem ter como fundamento o evangelho, isso ou gera legalismo ou misticismo. Você está entendendo? Sim. Legalismo por quê? Legalismo porque você acha que Deus vai só se movimentar e você se utiliza do mecanismo da oração só para obter coisas de Deus. Você está entendendo? Então, Sim. assim, Deus, eu preciso que você fale comigo, eu preciso de poder espiritual, eu preciso de recursos, seja lá o que for. Então você usa a oração para ativação ministerial nesse sentido. E aí a gente cai num erro, por não ter uma percepção mais ampla do evangelho, a gente cai no legalismo. E por outro lado também, a gente tem um risco também de correr, que é outro lado que a gente pode cair usando a oração nessa perspectiva, para o misticismo, né? Aonde tudo só funciona se eu orar e tudo é espiritual. Cara, então a gente não desconecta a vida de oração da própria realidade do viver. Então, à medida que... Então, o que eu tenho entendido na oração? A oração, sim, ela faz parte de um elemento formativo que vai nos dar poder, vai nos orientar, vai trazer o recurso de Deus à Terra, mas ela é muito mais do que isso. E ela só se torna muito mais do que isso quando você compreende o Evangelho. E quando você compreende o Evangelho, você entende que a oração, ela não tem como fator primário pedir coisas a Deus, mas ter comunhão com Deus. Tim Keller vai falar que você pode distinguir um comportamento religioso legalista e um comportamento do Evangelho. O comportamento religioso, ele passa horas pedindo a Deus. E o comportamento que entende estar centralizado no Evangelho, ele passa e gasta muito tempo louvando e agradecendo e se deslumbrando com a beleza da pessoa de Deus. Então já não é mais aquilo que Deus pode fazer em mim, por mim, através de mim. Eu estou cativo pela beleza de quem Deus é. Eu quero Ele. Por quê? Porque quando nós vimos, a gente olha a oração só para termos coisas, nós achamos que quando obtemos coisas através da oração, aquelas coisas que recebemos são um fator determinante para definir quem eu sou e o meu chamado. Então, se eu não tiver todo o poder, se eu não tiver toda a eloquência, se eu não tiver todo o recurso, eu não sou ninguém. Mas quando você fundamenta a oração com a plataforma de ter comunhão com Deus, você entende que a sua relação com Deus é muito mais importante do que aquilo que Ele quer fazer através de você. Uau. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, quando você não tiver aqueles elementos que definem o seu chamado, você não vai viver frustrado. Porque o chamado, aquilo que você faz para Deus, não define quem você é, mas sim a sua relação com Ele. A sua alegria não está no ministério e nos frutos do ministério. A sua alegria é o Senhor, como o salmista fala. O Senhor é a minha alegria. O Salmo 16 fala que na presença do Senhor há plenitude de alegria, há delícias eternas. Então, o Evangelho, uma vida de oração fundamentada no Evangelho, não está pensando naquilo que Deus pode dar, mas a oração como meio de desfrutar de Deus. E assim gasta momentos de louvor, de adoração. Deixa eu só dar um exemplo aqui da importância de nós definirmos a nossa identidade vocacional a partir dessa relação de amor e de deleite na pessoa de Deus. Você vai pegar Mateus capítulo 4, você vai perceber o seguinte. No começo do capítulo é o batismo de Jesus, né? E antes de ir para o deserto, o que Deus fala? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora eu pergunto para você, o que Jesus tinha feito até aí? Qual milagre Jesus tinha feito? Tinha feito nada, né? Agora eu vou perguntar uma coisa para você. O que o diabo faz no deserto?
Ataca a identidade dele, né? Fazendo com que ele fizesse o quê? Coisas. Sim. Se tu é filho de Deus, transformas, faz. Se tu se tudo que você quiser, eu posso te dar esse reino, se prostrares e me adorares, faz. Olha, se Deus é contigo mesmo, te lança de lá, faz. Uhum. Então o maior teste ministerial, a maior tentação é achar que aquilo que fazemos define quem nós somos, não aquela voz que Jesus ouviu. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E você só vai fundamentar a sua identidade nisso quando você entender a oração como esse elo de um pai e filho. Aí você falou em João, o filho faz o que vê o pai fazer. Uau. É fruto dessa relação de intimidade. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Jesus fala que o Pai quer que vocês deem muitos frutos. Mas os frutos nunca devem estar desassociados com essa liga do amor entre o Pai e o Filho. Então só assim, no capítulo 4 de Mateus, é que Jesus, depois de ser tentado na sua identidade, Satanás tenta para ele fazer algo, é que ele vai para o ministério. Então eu penso na importância da oração nesse sentido, como um fator e um elemento importante para nos formar a nossa identidade primeiramente com Deus. E eu acho que é isso que talvez, cara, algumas questões acabam acontecendo na vida ministerial, tristezas, a galera tem entrado em depressão, em burnout. Gilberto tem falado muito sobre isso. O último encontro de ETED que nós tivemos, Gilberto fala sobre isso. A galera está perdendo o senso de pertencimento a partir do senhorio de Cristo. Uhum. E essa relação de intimidade, a partir dessa relação de intimidade, é que deve fluir as coisas. Né? E que ter as coisas, ter fruto. Né? Por exemplo, eu tenho meditado muito sobre a discussão que aconteceu em Massá e Meribá, quando Deus fala para Moisés, a galera vem pedindo água para Moisés e etc. E Deus fala, Moisés, fala a rocha. Aí Moisés, irado, bate na rocha. E ele deixa de entrar naquilo que o Senhor tinha para ele. Por quê? Ele deixou ser definido por uma voz externa, deu água. Ele supriu uma necessidade. Mas ele não deixou ser definido pelaquela voz que disse, só fala. Sim. Você está entendendo? Não fere a rocha. Então eu acho que a gente pode... Uau. Nós podemos ter muitos frutos, nós podemos ter muito resultado. Mas isso não quer dizer nada se nós não estamos fundamentados em uma relação com Deus, simplesmente porque aquilo que eu estou fazendo não me define, mas é sim nessa relação de amor com o Pai. Então vejo a oração, como ele voltando, né, e fechando. Eu vejo a oração como esse elemento importante para a formação do chamado, nesse sentido. Ter coisas, mas como elemento formativo da minha identidade em Cristo, relação de pai e filho. Uau, bênção demais, Thiago, bênção demais. E você que está aí nos assistindo, creio que isso também fez total sentido para você. E, Thiago, eu queria que você compartilhasse agora. Talvez tenha alguém que está assistindo aí, né, e está indo, igual eu aqui, né, tá indo nesse flow aí de tudo que você está falando aí, tá se conectando mesmo tudo que você está falando. E, cara, como que talvez alguém que esteja nos assistindo tenha dúvida assim, puxa, mas será que eu fui chamado para isso? Eu sirvo nisso e aí eu vou servir em outra coisa? Por que eu fui chamado? E você já, é muito interessante que você já compartilhou muitas das coisas já em relação, princípios em relação a isso. E eu queria que você pudesse complementar ou acrescentar, olhando para quem está nos assistindo, dizendo assim, como que quem está nos assistindo pode entender o seu chamado de vida? Você só vai entender o seu chamado de vida quando o seu chamado de vida não ser um fator determinante para o seu senso de valor. Uau!
Você entende? Perfeitamente. Por que eu acho que a crise existencial do nosso chamado? É porque a gente tem, nós estamos dentro de um contexto pós-moderno e secular, numa crise de autenticidade. Ou seja, eu só estou no propósito quando de alguma forma eu estou aparecendo. Isso traz um senso de autenticidade daquilo que eu estou fazendo. Então por isso que eu falei que se você hoje perguntar a galera que está com crise de identidade vocacional, ministerial para eles, cara, me explica o Evangelho. Mas me explique as implicações do Evangelho